Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks Ficub. Me chamo Alan, hoje é dia 5 de fevereiro, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá pessoal, então envolve um dia mais pesado ontem, né? Chamei a atenção que é importante, principalmente para quem está comprado, que o Ibov não perca aqui este primeiro ponto na região dos 179.800, 180 mil, né? Se por um acaso, hoje, próximos dias, a gente observa o Ibov fechando para baixo dessa região, cuidado, porque aí ele abre uma correção até os 172.800, podendo até mesmo buscar aquela região que comentamos ontem, próximo dos 166 mil, 165.700, 500, né? Para que sim depois tentar mandar para cima novamente, tá? Então, temos um ponto de suporte, que é a região dos 180 mil. É uma região que, se respeitada, ela pode dar sim uma nova oportunidade na compra, mas a movimentação de ontem não foi uma movimentação que ficou interessante, né? Visto que ele testou o topinho anterior deixado aí no dia 29 de janeiro, e acabou falhando, né? Então, na primeira tentativa ele não conseguiu ficar para cima de 186 mil. Ele tentou romper, falhou, e ontem a gente já viu ele devolvendo parte desse movimento, tá? Então, ficar de olho, 180 mil, ponto importante aí para o Ibovespa. Caso perdido, aí fique, para quem está posicionado na compra, né? Talvez pensar em fazer algum tipo de proteção, realizar ali o que já está no lucro, até mesmo diminuir, né, o tamanho de exposição ao mercado, só para não correr o risco ali, caso esse mercado inicie a movimentação de correção, né, de acabar devolvendo aí parte da, da, do lucro, né, dessa última puxada aí de alta, tá? Então, em resumo, né, Ibov ainda para cima, testando região de suporte nos 180 mil, mas caso seja perdido 180, passo a procurar novas compras mais embaixo, entre a região dos 172, 172.700, 172.500, até esta faixa aí dos 166, tá? Então, vamos seguir acompanhando aí como que o Ibov vai se comportar nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do dólar. Vamos lá, dólar na tela. Olha, o dólar ele brigou aqui, bateu cabeça na região dos 5.300, voltou para testar fundo, a princípio ele não perde, tá? Que é o gráfico diário e está voltando para testar de novo essa linha vermelha no 5.300, tá ok? Se eu for no tempo gráfico menor, no movimento aqui intradiário, né? Repara que o dólar ele dá uma puxada aqui para cima, deixa eu só pegar aqui, ó, ele dá uma puxada aqui para cima, faz uma correção, começa a ganhar suporte 17,34 e está voltando para testar de novo essa região dos 300, 307. Fica atento que se esse dólar por um acaso começar a trabalhar para cima dos 310, isso aqui pode ser uma onda 3 para cima aí nesse gráfico de 60 minutos, né? Fez um topo mais alto do que os anteriores, corrigiu ali cerca de 50% e tenta dar mais outra puxada para cima. Se eu projetar esse movimento aqui de alta, né, pegar a ferramenta de projeção, deixa eu só pegar aqui a projeção, traçar essa primeira pernada, essa correção, o 100% vai dar mais ou menos ali na casa dos 5.345, tá? Que seria ali próximo da terceira linha vermelha, ponto de resistência. Então fiquem atentos na possibilidade desse dólar rompendo acima dos 310, acelerar até a próxima linha vermelha. É claro, né, para quem está de fora, está procurando alguma coisa, eu opero o dólar, né, principalmente aí no day trade, comprar próximo dos 310 é um pouco mais arriscado que você está comprando próximo dos topinhos anteriores, né? Se ele romper para cima dessa região e fizer um pullback, aí eu acho mais interessante a compra. Comprar nesse movimento aí do início do dia, ele já um pouco mais esticado, eu tomaria um certo cuidado. Se eu pegar o gráfico de 15 minutos, vocês conseguem perceber. Ó, pelos 15 minutos, inclusive, pelos 15 minutos, para quem acreditava na compra, teria que ter comprado na abertura, né? Praticamente na abertura, ele deu essa pernada de alta, corrige, testou esse pivôzinho aqui, esse fundinho que ele marcou ontem por volta das 14 horas, respeitou e aí esticou, tá? Então fiquem atentos, dólar chegando numa região de resistência, se romper para cima dos 310, pode buscar até os 345. Pullback do dólar até a região dos 270, eu ainda vejo como oportunidade para compra. Então, se o dólar corrigir para cá e ali ele começa a demonstrar uma reação mais compradora, é uma região que eu ainda tentaria compra. Outra possibilidade, o dólar rompe para cima ali dos topinhos anteriores, volta corrigindo, o computador está travando.
volta corrigindo. Deixa eu pegar outra ferramenta, porque ele está travando aqui. Então seria isso, ele rompe, volta para testar essa mesma região aí que ele rompeu, e aí formando o pivôzinho a gente tenta uma compra acreditando na continuação. Comprar agora eu acho arriscado pelo fato dele já ter esticado agora cedo e tá chegando em ponto de resistência, então só tome esse cuidado ali, né? Caso ele falhe na região de 310, 309, a gente pode ver esse dólar ainda voltando para testar os 270 novamente como suporte. Dá uma olhada no gráfico do mini índice. Vamos lá, pessoal, gráfico do mini índice na tela. Então, o mini índice nós já havíamos comentado ontem, né? Ele já estava ali na hora que eu gravei falhando no teste do topinho anterior. Tá certo que o mini índice não perdeu 181 mil ali, 180.900. Ainda está acima daquela região que nós marcamos como suporte. Vamos acompanhar a reação no dia de hoje, tá? Se perder dessa região, aí a gente pode ver esse índice corrigindo um pouco mais. Olhando o gráfico diário, ele pode corrigir até a região dos 169.500, 169.400, tá? Olhando o intradiário, né, o gráfico de 60 minutos, então tempo gráfico menor. Olha, pelos 60 minutos, ele está numa região de fundo anterior, linha verde, linha vermelha, com 3 linhas verdes para cima, então é uma região mais interessante para compra, com stop abaixo do fundo e o alvo no teste do topo, tá? Quando eu vejo 60 minutos, repara que ele vem de uma pernada de queda, faz um repique. A princípio, eu acredito nesse índice voltando para testar esse último fundo que ele marcou. Se ele testar e não perder, aí eu entendo que pode ser a tentativa de compra com stop abaixo dos fundos anteriores, tá? O que não pode acontecer, né, e caso ocorra ali, aí eu já não pensaria mais na compra, é ele começar a trabalhar para baixo aí da região dos 180.500. Começar a trabalhar para baixo aqui desse fundo anterior, porque aí ele confirma aí, né, essa movimentação de um topinho duplo, ele acaba perdendo uma região importante ali de suporte, considerando esse fundinho anterior, e aí abaixo dessa região a gente pode ver, por exemplo, esse índice buscando uma próxima linha verde aqui na região dos 178.800, até mesmo buscando essa mima 305 no 173.400, tá? Então o índice ainda vejo que é para cima, tem uma região de suporte aí por volta dos 180.000, 180.800, né, 180.500, não é para perder essa região de fundos anteriores. Se ele segurar, ainda vejo como uma região mais interessante para quem tá de olho aí na compra. Se perdido, aí cuidado, porque realmente fica feia essa movimentação do índice, e aí eu não vejo por que ficar pensando mais na compra não, tá? Dá uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin. Bem, vamos lá, pessoal. Bitcoin na tela. Olha, Bitcoin bem pesado, né? Bitcoin segue azedando aí, então tá pesado esse movimento Bitcoin. Ele tem caído aí praticamente sem corrigir, né? Se você pegar tempos gráficos menores. Desde esse movimento de correção que ele fez aqui, já tem uma queda aí de quase 30%, né? E eu diria que é uma queda ali praticamente reta, né? Se você pega esse gráfico semanal aí, são 3 candles semanais aí fortes para baixo, tá? Eu entendo que é uma região de suporte, uma região que ele tende a ter uma reação, mas o movimento ali, o fluxo, né, de queda, né, de venda ainda está forte ali para baixo, então tem que tomar um certo cuidado ainda com as compras. Para quem acredita na compra, tem que ir com uma posição menor, observar a reação do preço aí nos próximos dias. É claro, né, que se ele respeita essa região desses topinhos aqui de abril, faz um movimento de repique, eu não acredito que o Bitcoin vai reverter essa movimentação de queda, tá? Eu vejo mais como um repique para depois voltar a cair, pelo menos para testar um fundo aí que ele pode marcar nos próximos dias, né? Mas é isso, Bitcoin para baixo. Se perder dessa região dos 70 mil, que inclusive ele já está aí prestes a perder, né? Que na verdade é a região, né? 69.500, eu considero que ele ainda está nesta faixa de preço. Fique de olho porque o próximo alvo seria 62.200 a 52.500. Olha, tá pesado aí, tá difícil aí para quem tá posicionado na compra, porque o mercado tá bem forte para baixo, né? E vamos ver se ele faz um movimento de repique. Qualquer movimento de correção eu vejo mais interessante ele pensar na venda, tá? Pelo menos para ele testar o fundo novamente depois. Então vamos seguir acompanhando. Ele está inclusive mostrando um suporte 1292 aqui, né? Vamos ver, quem sabe a gente não veja aí o Bitcoin fazendo isso para depois isso daqui. E aí dar uma oportunidade de venda ali. Quem sabe agora, né, o ponto de resistência está próximo ali de 77, 78, tá? Então se ele voltar para estes pontos, entendo que ele tende a bater cabeça. Dá uma olhada no gráfico do S&P 500 também.
Vamos lá, pessoal, S&P 500 na tela. Olha, o S&P 500 eu chamei a atenção ontem que ele perdeu nessa região dos 920. A ideia é voltar para testar os 820. 820 ponto importante a ser observado, tá? Vejo mais como um ponto de suporte que ele tende a segurar e mandar para cima novamente. Bem, desenhei ele rompendo o topo, né? Mas o para cima aqui seria pelo menos testando esses topos anteriores, permanecendo lateral, que é o que ele tem feito. Se por um acaso ele perder essa região de 820, aí cuidado, porque o movimento de repique após, né, a perda ali dos 820 começa a sugerir até mesmo uma venda com alvos aqui na região dos 550, tá? Aí a gente pode ter um movimento de correção um pouco mais pesado aí no S&P 500 caso ocorra. Então, S&P 500 ainda para cima, tem região de suporte no 820, vamos acompanhar a reação dele por ali, mas se perdido, cuidado, porque a gente pode ter uma correção no mercado americano até os 6.550, tá ok? Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui, desejo aí para todos um excelente dia, e mais tarde aí temos nosso programa de cripto às 16 horas, então espero todos aí mais tarde, tá? Peço por favor que deixem um like, compartilhe o vídeo e, se possível, também dê uma olhada aí também na descrição do vídeo, né? Entra ali no site do Ficube, conheça o nosso aplicativo Ficube e também o gráfico web. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem lá para o nosso atendimento. Abraço a todos, até mais tarde, tchau, tchau, pessoal.